Olá, serei seu professor nesta videoaula de circuitos de disparo tiristores. Vamos começar? Os temas desta aula serão DIAC, circuitos de disparo de tiristores. Conhecendo a característica dos tiristores, nós vamos ver agora alguns circuitos auxiliares e até dispositivos auxiliares para realizar o seu disparo. Por exemplo, é a função do DIAC. O DIAC ele é um tiristor, mas ele funciona de uma maneira diferente do SCR e do TRIAC. Ele possui apenas dois terminais. E ele será utilizado para disparo de um tiristor porque ele entra em funcionamento somente a partir de um determinado valor de tensão. Por exemplo, um DIAC muito usual no nosso dia a dia é o DB33. Esse é um DIAC que ele só passa a conduzir a partir de 33 volts. Normalmente são tensões entre 20 e 40 volts que fazem o DIAC disparar. Vejam só, aqui nós temos a simbologia do DIAC, a sua curva característica, que é muito semelhante à curva característica de um TRIAC, portanto ele pode ser utilizado em corrente alternada, e aqui nós temos um exemplo de um circuito fazendo disparo de um TRIAC a partir do DIAC. É um circuito muito semelhante àquele que nós já vimos para disparar um tiristor. E existem outros circuitos que nós vamos utilizar como auxiliares para disparar os tiristores. Vamos falar em especial agora de um circuito que utiliza um outro componente que é o chamado UJT. O UJT é um tipo de transistor com algumas características especiais. E essas características são perfeitas para o disparo do tiristor. Vejam só, a simbologia do UJT está aqui com 3 terminais, sendo um terminal emissor e 2 terminais de base, base 1 e base 2. A sua estrutura interna é composta por um diodo, ou seja, uma junção PN e algumas resistências, como é demonstrado aqui no circuito equivalente. E aí, olhando para esse circuito equivalente, você deve ter imaginado que esse circuito é muito semelhante àquele que nós utilizamos para o disparo de um tiristor. Por isso que esse componente UJT é muito utilizado como um circuito auxiliar para disparo. E como é que nós vamos montar esse circuito auxiliar? Nós vamos montar aqui o chamado circuito de relaxação. Está aqui o circuito dele, polarizando o UJT com as suas resistências. Aqui é dado um circuito equivalente, utilizando-se dos componentes internos do UJT, e ao lado alguns parâmetros que nós conseguimos calcular através desses valores. Essa é a curva característica do UJT. Observe que ele tem 3 regiões, uma região de corte, uma região que é chamada resistência negativa, onde na realidade o funcionamento é praticamente nulo, e uma região de saturação. E então, nós temos a composição do circuito oscilador de relaxação com o UJT. Nós temos lá o nosso SCR, fazendo o acionamento da carga a partir da tensão da rede, e o terminal de gate desse SCR está conectado a este UJT dentro do seu circuito oscilador de relaxação. Então, o objetivo desse circuito é disparar o SCR. Portanto, através desta análise, nós verificamos as formas de onda. A primeira forma de onda é a forma de onda do UJT. Então, esta forma de onda é colocada dentro do circuito oscilador de relaxação, e aí nós teremos essa segunda e a terceira formas de ondas, que são as formas de ondas nas bases do UJT. Então, essa crista de onda, que pode ser considerado um pulso, é suficiente para o disparo do tiristor. Por isso, o circuito oscilador de relaxação é um circuito oscilador que forma esses pulsos que são perfeitos para o disparo dos tiristores. E então, nós temos alguns parâmetros que devem ser verificados para que você possa montar o seu circuito oscilador de relaxação. Então, através desses parâmetros, dessas fórmulas dadas, você consegue substituir os valores de acordo com os valores dos datasheets e então estabelecer os componentes adequados para o seu oscilador de relaxação.
Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Este link vai trazer um circuito de disparo de tiristores, para que você possa ver na prática como funciona esse tipo de circuitos para colocar em funcionamento os tiristores. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto circuitos de disparo tiristores. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!